Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje dia 1º de junho de 2020, estamos chegando ao sexto mês do ano, sextou, né? Sexto mês do ano de 2020, direto para o nosso canal 14 da NET, ainda não ao vivo, né? Mas um programa inédito gravado no início da tarde desta segunda-feira, para que a gente possa conversar os principais assuntos do fim de semana. E desta segunda-feira, que do News está elétrico, a segunda-feira começou a milhões na política local. Eu quero compartilhar com vocês a minha alegria, assim, depois de 70 dias, estou de volta ao espaço da nossa Vale TV, a nossa sede. Vim aqui, eu acho que 3 ou 4 vezes ao longo desse período todo. Na live do Teteco, na live do Bem na semana passada, com o Pablo e aquela turma toda, e acho que mais 2 vezes pequenos reparos que a gente veio fazer aqui na nossa programação, correções, inclusões na nossa programação. Bom demais estar no ambiente, é claro, né? Claro. Aqui a máscara, aqui o álcool em gel, tudo na volta para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Mas retomando esse novo normal, né, Dudu, Wilson, esse novo momento que a gente está experimentando e que alguns garantem que vai durar alguns bons meses ainda pela frente. A gente entende que um protocolo seguro de uma nova vacina, sim, pode demorar tempos, mas quem sabe a gente não vai ter um tratamento eficiente, né, anunciado antes disso, que vai nos dar uma certa estabilidade, uma vida mais tranquila também. Mas enquanto isso, a gente vai avistando um pouco mais a distância, mas ainda assim testemunhas oculares da história de Novo Hamburgo, da história do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Brasil, do nosso mundo, né? Enquanto os Estados Unidos ardem em chamas, né? São 75 cidades com protestos, mais de 25 cidades com toque de recolher, mais de 4.000 pessoas presas já, né? Casa Branca, que essa noite de domingo apagou todas as suas luzes como uma forma de segurança. Na noite anterior, o presidente Trump foi ao bunker, né? Como forma de protocolo de segurança deles. O Wilson falava comigo um pouco sobre isso antes da gente entrar no ar aqui também. Enquanto isto, o Brasil viu ontem, se os clubes de futebol não estão fazendo bonito no campo, as torcidas estão aprontando nas ruas. Eu não sei o quanto isso é bonito ou feio. O que a gente viu aqui foi em Porto Alegre, né, depois de 4 semanas seguintes, que Porto Alegre a gente tinha confrontos de torcidas, não confrontos físicos, né, alguns percalços sim, mas não vimos tendo confronto físico, vimos encontro das torcidas organizadas de Bolsonaro e os que se digam antifascistas, né, ou democratas, ou simplesmente o antifas, né, ou agora já sabidamente as torcidas de Inter e de Grêmio que se encontraram ontem com alguns bolsonaristas próximos do Comando Militar do Sul. E essa realidade, no fim de semana, ela foi espalhada Brasil afora, né? A gente viu em Minas Gerais torcedores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Lá não tem futebol mesmo, né? Então o pessoal acaba vivendo mais política. A gente viu no Rio de Janeiro, em Copacabana, torcedores do Flamengo ontem fazendo seus protestos. E na Avenida Paulista, né, Wilson? A gente viu corintianos e palmeirenses, principalmente, mas também torcidas organizadas do São Paulo e do Peixe, né? Do Santos, se encontrando também aí com alguns probleminhas, né? A gente teve aí o uso a polícia militar, a tropa de choque da polícia teve que entrar em atividade, assim como no Rio de Janeiro também foram usadas bombas de efeito moral, né? Em contrapartida, no sábado à noite, o que a gente viu foi um grupo lá puxado pela Sarah Winter, né? Na frente do STF, encapuzados, com tochas, né? Numa cena bastante teatral, como vencendo as atividades dessa, que era uma antiga comunista, né? E agora virou de lado. Acho que parou aquela fase da adolescência lá de compreensão do mundo como socialista. Ô Dudu,
Muito boa, Manda. muito boa noite, na verdade. Nós estamos gravando isso dessa tarde, de segunda, né? Mas Novo Hamburgo também tem notícias, né? A gente estava se preparando para acompanhar. Tu e o Lelo iam fazer acompanhamento da sessão de cassação do mandato do vereador Vilmar Hemming, e o que a gente viu foi uma manobra jurídica. Não vai ter essa sessão hoje à noite, Dudu? Quando eu digo, Rodrigão, primeiramente aos senhores e às senhoras que estão nos assistindo no conforto de suas casas, nos seus celulares, televisões, que seja boa noite. Uma boa noite ao meu querido amigo Wilson Pacheco, que está muito estiloso com esse seu terno de veludo hoje, uma coisa muito chique, assim, né? Eu acho que ele já sentiu que o inverno chegou. E o Rodrigão com esse terno maravilhoso dele também, da mesma forma. Quando eu digo que a política hamburguense é uma cartola, vocês não me levem a mal, tá? Essa cartola aqui é muito linda, né? O Wilson tá se matando de rir ali, mas é uma cartola, porque tu tira, tu bota a mão, sai uma coisa nova, né? Olha, Rodrigo, eu falei contigo esse fim de semana, estávamos bem ligados esse fim de semana, acho que não tem problema nenhum dizer isso aqui, porque havia uma expectativa até mesmo que o vereador Vilmar Hemming renunciasse na sessão desta segunda-feira, que nem se abriria a votação e ele fosse ao púlpito e pedisse a renúncia, né? E até se estava bem forte essa questão de que o vereador poderia renunciar. Hoje de manhã eu recebi um contato de uma fonte ligada ao vereador, me dizendo que a votação não iria acontecer. Isso foi às 8 da manhã. E agora, por volta das 11, 11h30, quase meio-dia, o vereador Vilmar, por meio de sua assessoria, anunciou que conseguiu um mandado de segurança na justiça e que essa votação, que seria a sua última, podemos dizer assim, né? Seria um último abafo, a última votação dessa novela toda que impetra na Câmara de Vereadores, ela não vai mais acontecer, né? Não, seria hoje às 18 horas, não vai mais acontecer. Por conta deste mandado de segurança que o juiz Daniel Pellegrino deu à defesa do vereador Vilmar, e o que a defesa dizia? A defesa dizia o seguinte: a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, ela não pode, como é que a gente pode dizer? Não pode impetrar um registro de cassação a um vereador. Mas daí, Rodrigão, eu até fiquei em dúvida disso, e eu fui procurar. Eu fui procurar, porque eu queria saber se isso é verdade, né? Se a Comissão de Ética não pode impetrar uma medida de cassação contra um vereador. Eu achei aqui como é que a gente pode dizer, um regimento da Câmara, eu acho, um texto integral da Câmara Regimento de interno da Vereadores, Câmara. uma resolução, na verdade, número 6, de 26 de maio de 2020, que institui o regimento interno do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. De E que daí data diz é, o seguinte, Dudu? 26 de maio de 2015. E daí, vamos lá, vamos começar com as curiosidades. Vilmar Emílio Hemming, presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, faço saber que esta aprovou e promulgulo a seguinte. Bom, passa ali o Conselho de Ética, né, algumas ordens do Conselho de Ética, e na página 2, exatamente no artigo 6º, capítulo 2º, artigo 6º, das penalidades aplicáveis e do processo disciplinar, seção 1, das medidas disciplinares, artigo 6º, as medidas disciplinares são 3. A primeira é censura escrita, a segunda é perda temporária do exercício do mandato, não excedente a 30 dias, e a terceira é perda do mandato. Então, aqui, nesse regimento, a gente pode dizer, ele diz das penalidades aplicáveis e do processo disciplinar, dentro das medidas disciplinares, existem essas 3, e uma delas é a perda do mandato. Só que eu fico em dúvida, Rodrigo, se essa resolução de 2015, ela está falando, até seria uma pergunta interessante fazer para o jurídico da Câmara, se ela está falando especificamente do vereador que está ali atuando dentro dessa área ou do vereador acusado, né? Então fica essa dúvida. Mas nas medidas disciplinares contam que a Comissão de Ética, em uma das suas medidas disciplinares, conta a perda do mandato do vereador. Repete a data para nós da resolução, Dudu. 26 de maio de 2015, resolução número 6,
de 26 de maio de 2015. Bom, Além disso... Com certeza o mandado de segurança tem efeito temporário, né? Ele pode ser cassado em qualquer tempo, né? Vai ser discutido agora o processo, né? E o que eu recebi também, Rodrigo, só para encerrar aqui, para passar a palavra para o nosso amigão ali do lado, que eu estou vendo aqui do lado direito. O que a defesa ela alega em si, né? Que o rito da comissão de ética não foi seguido. O que seria esse rito? De posse da denúncia, isso está dentro do regimento interno da Câmara, de posse da denúncia, a presidência da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. E daí a defesa alega que não teve essa votação, então, resumindo tudo isso, né, que o vereador não teve alguns direitos que se consta no regimento interno da Câmara. Wilson Pacheco, muito boa tarde e noite. Boa tarde e noite, é um prazer estar com vocês novamente. O Dudu sabe o quanto eu aprecio e admiro a capacidade dele. Você nem precisa falar mais nada, né, Rodrigo? E eu só posso dizer, em relação a esse caso aqui, assim, eu não sei direito o que falar, né? Porque esse negócio está rolando há quanto tempo já, Dudu? Olha, o Lelo, o nosso colega de Vale TV, ele começou a falar disso lá depois do inverno, ali em setembro, né? Começaram as entrevistas na Vale TV. Então, vamos botar assim, desde o meio do ano passado. Tá, vamos exagerando, vamos ficar em 6 meses, vai, para dizer que não está há muito. O que a Câmara de Vereadores fez até agora, nesse tempo todo, para levar tanto, para ter essa decisão que demora tanto assim? Só de ler as reportagens do Lelo, esse vereador aí tinha que estar na cadeia já. Só de ler as reportagens do Lelo. Esse cara já tinha que estar na cadeia há muito tempo, né? Agora, vem usar algum tipo de artifício que o regimento interno não foi seguido ipsis literis. Isso é abobrinha, né? Quer dizer, esse é o que a legislação brasileira permite, essas coisas todas, né? É o que o nosso judiciário permite que isso aconteça. E, se ele for esperto, ele vai cozinhar esse galo aí por mais um bom tempo. Vai levar isso por mais um bom tempo. Pelo menos até o final do mandato, agora em outubro, né? Aliás, em dezembro o mandato termina, na realidade. Então, eu fico boquiaberto com essas coisas, eu não consigo entender isso, porque me parece que é um negócio que está tão claro, é tão certo o que aconteceu, porque eu confio no que o Lelo faz, né? Eu acredito que ele fez um belo trabalho de cobertura desse problema todo, e agora ficam se pegando nesses detalhes, e ao mesmo tempo, né, também, se ele tiver certo em se apegar a esses detalhes, a Câmara dos Vereadores está errada, né? Os caras se reúnem o quê? Uma vez por semana? 2 vezes por semana, exagerando? Não tem ninguém ali com QI de 12 ou 15, mais ou menos, que pudesse pegar e fazer isso direitinho. Pessoal, o rito é esse. Temos que seguir isso daqui direitinho para evitar qualquer problema. Será que o negócio foi feito tudo assim na meia boca? Que dá margem, ou talvez Wilson, até mas às vezes a gente sempre... O direito brasileiro sempre tem... O direito tem a possibilidade de múltiplas interpretações, né? Os advogados fazem na faculdade uma cadeira chamada hermenêutica jurídica, né? Que é a capacidade de buscar compreensões diferentes de um mesmo texto, né? Porque elas têm, né? Porque uma frase pode ter, pela pontuação... a gente no falar consegue dar uma interpretação melhor, né? Mas no escrever nem sempre aquilo acontece. Mas é primeiro importante a gente deixar bem claro que existem uma diferenciação grande entre aquilo que é o processo civil, que ocorre no mundo civil, né? Que seria o criminal, evidentemente, né? Mas que pode também virar um processo civil, mas que ocorre no mundo civil,
que é um processo criminal, e esse processo político, que é um processo de cassação, né, pelo decoro do seu edil, né? Agora, o que nós estamos falando aqui especialmente é o processo político, né? Exato. E aí, dentro do mundo político, no mundo civil a gente não tem uma condenação, certo? No mundo civil não tem. Tá rolando isso tudo, né? Do plano político, os interesses, como diria o velho Leonel de Moura Brizola, eles são os mais diversos e difusos, né? Tem gente que tinha interesse que isso acontecesse há muito tempo, tem gente que tem interesse que ele sangre muito mais, né? Que a coisa se exponha, tem gente tentando unir esse problema, né, que enfrenta o vereador a outra candidatura, né? Então, dá de tudo um monte aí, né? A grande realidade é que, para nós, o que importa é que a justiça seja feita, né? Agora, tem gente que quer que seja feita a justiça do seu jeito, né? Eu também acho que a quantidade de processos que nós temos, materialidade das provas, a quantidade de recursos que nós temos no direito brasileiro, ela é um absurdo, né? Ela favorece, evidentemente, aquele que tem o melhor advogado, que abre mão do seu arcabouço jurídico lá e começa a dispor das suas armas ao longo de um processo, podendo levar por muito tempo isso. O que não interessa a justiça verdadeiramente, né? Então a gente se assusta quando um processo é muito rápido, né? Daí a gente fica surpreso, né? Mas Rodrigão, fala, Wilson. Desculpa te interromper, mas tudo bem, você tem o processo civil e você tem o processo criminal e você tem o processo político. O processo político teria que ser, por obrigação, ser muito rápido, extremamente rápido, porque será que os outros vereadores não conseguem perceber que quanto mais, como você disse, tem aqueles que querem que o vereador sangre mais, quanto mais tempo ele sangrar, mais será denegrida a imagem da Câmara de Vereadores. Wilson, Todos são prejudicados. Mas aí o interesse não é institucional, né? O interesse é do grupo, né? Do grupo A ou do grupo B, né? O interesse é muito mais do reflexo que isso possa ter na eleição, e não é nem proporcional, é na majoritária do próximo ano. Né? Por outro lado, tem muita gente. Eu estou olhando para a instituição. Mas aí eu acho que nenhum deles se interessa tanto assim, viu? Ô, Rodrigão, Desculpe os nossos vereadores de Novo Hamburgo. A discussão maior entre eles é aquele que está lá na beira do campo, aquecendo para entrar em campo, aquele que está preparando a corrida para o pleito de outubro, novembro, dezembro, que o valha, né? Os interesses, infelizmente, estão os mais difusos. Fala, Dodô. Tudo bem, é claro que tempos existem para processos, isso é a nossa Constituição, isso todos os códigos penais possíveis estabelecem. Mas, Rodrigão... não é o tempo, né, Dodô? Não é o tempo em si, né? É principalmente o rito, né? O rito os prazos, os ritos que seja. Acho que é muito importante manter eles também para ser analisada de todas as formas os processos. Mas eu acho, Rodrigo e Wilson, que na Câmara de Vereadores se teve um tempo prolongado para se analisar esses processos. É o que a gente viu, né? Quantas vezes o tempo foi prorrogado? Bom, estava lá. Nós vamos nos reunir na segunda-feira. Daí chega no domingo, nós vamos nos reunir daqui a 30 dias. Daí chega depois dos 30 dias, nós vamos nos reunir daqui a 15 dias. E assim foi, né? Claro que a gente não sabe, é como tu disse, né? Interesses políticos existem, né? E a gente não sabe os motivos principais dele. Isso nós veremos no final do processo, porque até o momento o processo corre em segredo de justiça. E aliados ao vereador Vilmar dizem, entrando nesse quesito interesse, dizem que esse processo não é nada mais, nada menos do que interesse de alguma ala partidária hamburguense, né? Como o grupo, podemos dizer, o grupo que apoia, né, a menor que foi assediada, onde acusa o vereador Vilmar, diz que é verdade, que isso aconteceu, né? E é muito importante a gente botar esses tocantes também dentro da balança, né? Porque como de um lado diz que isso aconteceu, de outro lado se diz
que são apenas interesses políticos, né? E o tempo Agora também... existe, né, Dudu? Na jurisprudência do mundo jurídico, tu vai encontrar, por exemplo, aí vão 20 anos dos meus estudos jurídicos, né? Tu vai encontrar, por exemplo, a interpretação de que uma garota de 17 anos, ela sabe bem o que ela está fazendo, né? Claro, Do ponto de vista da lei, sim, ela não é inimputável, aos 17 anos, tu já tens uma consciência muito maior, né, do que tu estás fazendo ali. Não, ainda mais nos dias de hoje, uma pessoa que se cria num centro urbano como Novo Hamburgo sabe exatamente o que está acontecendo. Então, quando troca mensagens pelo WhatsApp, não estou fazendo aqui defesa do vereador Vilmar de jeito nenhum. Acho que a sombra da lei, crua da lei, o que ele fala a defesa que ele faz não adianta, porque ele será condenado, sim. Agora, o juízo tende a ter uma interpretação diferente do juízo moral que nós estamos fazendo, tá? Eu vou adiantando isso aqui. Na velocidade disso. Continua, Rodrigo. Não, continua. Não, uma garota de 17 anos que trocou aquelas informações com ele, que combinou encontros e tal, e as mensagens são... Ele não nega as mensagens em nenhum momento, né? Ele aceita as mensagens como realmente. A linha de defesa dele é outra, né? No ponto de vista criminal, muito dificilmente ele vai ser condenado. Muito dificilmente. Agora, do ponto de vista político, já está sendo, né? Mesmo que de alguma forma. Inclusive, a nossa expectativa, né, Dudu, quando a gente conversava bastante sobre isso, conversando com o Lelo e outros agentes que acompanham a crônica política, é de que pudesse ter outros resultados, né, outros desdobramentos, né, a possibilidade da renúncia dele como meio de tentar ser candidato em outubro, que dificilmente poderia acontecer, né? A gente viu isso na história brasileira várias vezes, né? O próprio Renan Calheiros, em algum momento, quem Collor mais de fez isso? Mello. O melhor exemplo de todos é o Collor de Mello. O melhor exemplo é o Collor até foi... Eu acho que não, acho que foi Renan Calheiros o melhor exemplo, me ajuda, puxa, ou Barbalhos, eu não me lembro qual deles que renunciou ao seu mandato e foi candidato naquela eleição no mesmo ano. O Rodrigão, mas eu acho que o Collor de Mello ele foi impossibilidade de concorrer por 8 anos. O Collor ficou inelegível por 8 anos. Então essa é a dúvida, né? Se poderia ser inelegível ou não, né? Fala, Dudu. Em relação ao caso do Vilmar, eu acho o Collor de Mello um bom exemplo. Porque eu não estava nascido naquela época, mas eu já li muito sobre isso, né? Eu acho que eu estou apto a falar sobre essa questão, porque eu acompanho, que eu já revi vários vídeos da cobertura da Globo naquela época para tentar identificar como é que foi, né? E eu acho que o Collor de Mello ele pode ser um sinônimo com o caso do Vilmar, porque aos 47 do segundo tempo, com a votação chegando, na época lá, com o impeachment em Brasília quase sendo votado, alguém deve ter falado no ouvido dele, renuncia, e ele renunciou. E isso aconteceria aqui em Novo Hamburgo, né? Aos 47 do segundo tempo, prestes a votação iniciar, o vereador chegaria no palanque e diria, eu vou renunciar. Né? Então, da mesma forma, acho que existe algum sinônimo entre a história dos dois, sabe? Mas não sob o ponto de vista jurídico, tá, Dudu? Porque o Collor de Mello ele ficou inelegível, tá? Ele renunciou, mas ele acabou tendo, de certa forma, a sequência do processo contra ele, que resultou na inelegibilidade, tanto que depois ele veio a ser candidato ao governo alagoano e depois senador, né? Agora, eu não recordo realmente se foi eu acho que foi o Renan Calheiros ou se foi o Jader Barbalho, qual deles que era... Foi o Renan, né? Acho que foi o Renan. Que abriu mão, né? Que viu que seria cassado, abriu mão e concorreu naquela mesma eleição, entendeu? Eu acho que a analogia fica mais acertada nesse sentido, assim. Que é uma excrescência jurídica, né? Como nós somos ruins de política aqui no Brasil, né? Nós não sabemos votar. Nós não sabemos votar. Né? E aí temos uma Dilma que foi cassada, que foi impeachmentada, né? E não perdeu os direitos. E não teve seus direitos políticos cassados. Quer dizer, tá tudo errado. Mas por quê? Por quê? Né? O senhor Lewandowski que tem que responder isso daí, né? Por que ela não foi cassada? Né? Dizem que foi um grande acordo na Câmara, né, Wilson?
Isso teria sido aí um grande acordo na Câmara. Olha, deixa rodar, tudo certo e tal. E aí a gente nem pede isso para ti. Não tem que pedir, né? Se está na lei, está na lei. Bom, senhores, muito bom falar de Vilmar, claro. A gente espera que a verdade seja feita, venha à tona e as decisões aconteçam com a celeridade do mundo real, né? O mundo jurídico, o mundo fático, o mundo político, o mundo legislativo. Ele tem uma velocidade diferente da vida real. Eu quero falar para vocês de Brasil e do mundo. O que vocês estão enxergando de Brasil e do mundo na volta do intervalo? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária. Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estação Hamburgo de volta nesta segunda-feira, 1º de junho, 0106 de 2020. Sextou, né? Sexto mês do ano, começando o mês mais frio do ano, né? Historicamente. E a gente começou bem, com um friozinho bem gostoso lá fora. Eu quero mandar um beijo especial para Ana Paula Bier, Ana Paula Todeschini Bier, minha nutricionista. A gente tem um acordo que eu prometo não contar para ninguém que ela é minha nutri, daí ela me atende. Se eu contar, ela cai com total descrédito, né, Wilson? Ninguém mais acredita nela. Ela no final, ontem depois do meio-dia, ela me ligou. Eu disse, eu tenho visto que tem publicado várias coisas no teu Facebook, no Instagram, né? Só porque eu tenho publicado aí mocotó, umas pizzas, né? O pessoal da Dom Vicente, o pessoal lá de Voti, da Garagem 23, mas puxa vida, gostoso demais esse momento do ano, gostoso para uma boa comida, uma comida quentinha. E agora da Gastrocuca, né? Gastrocuca Gourmet, Cuca Gourmet, puxa, gostoso demais. Minha sugestão para ti, Dudu, bem light, assim, tá? Ela é light e diet, de tão boa que ela é, tá? É a de calabresa com requeijão. Se tu quiser uma variação dela, tu pede a calabresa com gorgonzola. Ó. Tem no máximo 82 mil calorias, Dudu. É muito light. A minha Nutri não me judiou muito, ela foi bastante compreensiva. Minha Nutri foi bastante compreensiva. Beijo, Ana Paula Bier. Estamos de volta, senhores, nessa segunda-feira. Ô Wilson. Oi. E essa revolução americana, Wilson, isso é só para sangrar o presidente Trump, hein? Sem dúvida alguma, né, Rodrigo? Sem dúvida alguma. Primeiro ponto. Mas a cena é chocante, né, Wilson? Não, mas assim, eu não vi o parece policial... que passou ontem. Eu só vi uma foto pela internet. Eu não vi o vídeo que existe, né? Assim... 9 minutos, Wilson. 9 minutos claro, pisando no pescoço do cara.
é muito claro que houve uso excessivo da força, né? Aquele jeito que ele está em cima do sujeito, eu estou falando baseado na foto que eu vi. Aquilo é uma técnica de dominação, mas o correto é você estar com o joelho nas costas, não em cima do pescoço, né? É uma técnica para você imobilizar o cara, né? Até poder ser algemado, vir ajuda, levantar o cara e aí a vida segue. Que o cara ali errou, evidentemente o cara errou. Vai ser julgado de acordo com as leis americanas, certamente vai ser condenado, vai sofrer alguma pena em relação a isso. Ponto. Agora, o que está acontecendo... Né? Foi expulso da polícia e foi expulso de casa, né? A mulher já pediu, entrou com pedido de divórcio. A mulher já pediu... Agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos, em uma grande parte dos Estados Unidos, já não tem nada a ver com o que aconteceu com essa pessoa. Né? Não tem absolutamente nada a ver. Porque ainda na sexta-feira, eu também vi na internet um outro vídeo de algumas pessoas protestando, não sei o quê, e tem uma mulher branca enfrentando um policial branco, e por trás dela chega um policial negro, que ele parece, de longe, ele parece um armário, porque o cara deve ter 2,10 por 1,80 de largura, mais ou menos. Ele dá-lhe uma bofetada na orelha, ele vem pelas costas dela, ela não percebe que ele está se aproximando. Quer dizer, bofetada, estou sendo delicado. Ele dá um pé de ouvido nela mesmo, ela cai desmaiada no chão. Você não vê ninguém falar nada disso daí, que é outro absurdo. Mas, independente desse fato também que eu mencionei agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos é o que está acontecendo em vários lugares do mundo, é o que aconteceu no Brasil ontem. São os famosos grupos antifas, né, que são... Eu acho muito divertido isso, né? Eles são antifascistas. E como Churchill dizia, né, no futuro... os fascistas serão os primeiros a dizer que eles são os antifascistas. É o que está acontecendo, né? Eles estão usando... isso daí foi só uma desculpa, como poderia ter sido uma outra desculpa qualquer, mas está sendo usado para desestabilizar o Trump. Assim como está sendo usado aqui, não tem cabimento você juntar torcidas organizadas, né? Não, principalmente em São Paulo. Eu não vi nos outros estados como é que foi. Você reúne, e eu vou dizer pelos nomes que eles são chamados, né? Você reúne gambás com peixes, com porcos e com gazelas. Esses animais não combinam. Não combinam. Tem alguma coisa muito estranha nisso, né? E uma coisa interessante que eu vi também, você vê, tem um vídeo circulando que mostra... todos eles de negro, com máscaras e tudo, marchando unidos, todos juntinhos, grudadinhos uns nos outros. Mas aquilo ali é uma primeira fila, uma segunda fila. Porque ontem eu vi uma outra imagem feita do alto de um prédio. São só, assim, um bloco avançando maciço, são essas duas primeiras filas só. Atrás deles não tem absolutamente ninguém, tem mais uns gatos pingados. Só que o jornalismo, a CNN que eu assisti, eu não vi outros, né? Porcamente fica falando que aquele ali é o movimento pró-democracia. Né? Eles ainda vão entrevistar o cara da PM, mas escuta, o senhor está só reprimindo esse lado do pessoal e o outro lado, como se ele... Assim, peraí, por que você está batendo só naquele cara? Por que você não bate no outro? Eu estou batendo nesse porque esse daqui está quebrando a lei. O outro não está quebrando a lei. Foi mais ou menos isso que o coronel da PM responde. Eu estou contendo o grupo que está causando problemas. O outro grupo não está causando problemas. Você teve manifestações durante 7 semanas seguidas em São Paulo, 7 finais de semana. Nunca houve um problema. Nunca houve uma lata de lixo que tivesse sido jogado lixo no chão. Ontem, o outro grupo pró-democracia, que é uma piada, né? Que torcida organizada em São Paulo é sinônimo de bandido, a maior parte delas é formada de bandidos, né? E eu me envergonho muito de que o nome da Gaviões da Fiel, que eu não sou de nenhuma torcida, né? Mas a Gaviões da Fiel são corintianos, né? Tem mais uma outra também, tem um nome muito bonito também, Pavilhão 9, que era o nome de um pavilhão de um presídio em São Paulo que foi demolido. É um nome muito inspirador.
Então, você vê que já é tudo gente de família boa, né? Então, isso que está ocorrendo é um movimento mundial, em escala mundial, vamos dizer, de fascistas realmente, né? De gente que aqui a democracia é só boa quando você aceita a minha opinião. Você não pode dar opinião nenhuma. Nós tivemos um exemplo ontem muito bom em relação a isso também. O ministro Celso de Mello manda uma carta pessoal para os outros ministros, comparando o Bolsonaro a Hitler, dizendo que nós estamos à beira de um golpe militar, de uma ditadura, não sei o quê, e hoje ele vem a público dizer que, olha, o que eu fiz foi eu mandei a minha opinião pessoal para os outros. Eu não disse isso como ministro do STF. E interessante que isso para ele vale. Agora, a opinião que o ministro da Educação dá, que é uma opinião dele, dentro de uma reunião de Estado, que teria que ser, não poderia ser divulgada, então, aquele ali vai ter que sofrer um processo de impeachment, aquele ali vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Aquele ali não pode dar a opinião dele. Uma vez investido do cargo, sempre investido do cargo, né? E o ministro do Supremo, Rodrigo? Exato, acho que vale a mesma coisa, não vale? Para mim vale a mesma coisa. Tem que valer para os dois, né? Claro. A opinião dele nunca é só pessoal dele, ele será sempre o ministro do STF. E depois ele será sempre um ex-ministro do STF, assim como a gente até hoje, Aires Brito, por exemplo, né? Então, que ele seja enquadrado também na Lei de Segurança Nacional, se o ministro da Educação tiver que ser. Mas voltando ao assunto, isso é um movimento mundial, a tentativa lá nos Estados Unidos é muito clara de desestabilizar o Trump, como também é aqui. Agora, eu acho que a polícia em São Paulo agiu corretamente, apesar que sempre vai ter aquele maluco dizendo que usaram de excesso de força, assim, e mentiras descaradas, né? A CNN fez uma cobertura péssima, apesar de eles estarem transmitindo quase que o tempo todo ao vivo, a cobertura foi muito ruim, né? De falar que aquela bandeira, uma bandeira histórica da Ucrânia, que estava lá, a foto que eu vi, tinha a bandeira do Brasil, da Ucrânia, de Israel e mais 2 países que eu não lembro agora de cabeça quais eram. Era um local alto que tinha todas essas bandeiras. Aquela bandeira vermelha e preta com o tridente é uma bandeira histórica da Ucrânia. Não tem nada a ver com o movimento neonazista. Mas ela não é usada pelo movimento nacionalista, ultranacionalista? Não é. Aquilo ali, a história dela, inclusive, é ligada ao cristianismo. Não tem nada a ver com o tridente ali, significa a Sagrada Trindade, né? O Espírito Santo, eu esqueci agora, me fugiu da cabeça a Sagrada Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Alguma coisa nesse sentido. Então não tem nada a ver. E os caras ficaram martelando, tanto que ontem mesmo, pela segunda vez, o embaixador da Ucrânia soltou uma declaração. E ontem ele foi também, acho que ele exigiu alguma coisa assim. Ele foi entrevistado pela CNN e a CNN ele explicou novamente que não tem absolutamente nada a ver isso daí. Não tinha nenhum movimento neonazista ali, nada disso. E você vê os caras todos de preto, com máscaras, com barras de ferro, bateram numa velhinha que estava num ponto de ônibus, sabe? E esse daí é o grupo pró-democracia lutando contra os fascistas de verde e amarelo, com bandeira do Brasil, com pai, mãe e filhos. Esses daí são fascistas? Nós estamos perdendo os valores muito rapidamente aqui, sabe? Eu fico impressionado com essas coisas, Rodrigo. Será que as pessoas não conseguem enxergar ou perceber que estão sendo manobradas, que estão sendo iludidas, que estão sendo enganadas? Sabe? Que não é aquilo ali, a verdade, que os caras estão te mostrando o verde e estão falando que aquilo ali é amarelo. Não é. O verde é verde, o amarelo é amarelo, o vermelho é vermelho, o preto é preto. Não adianta você querer falar que uma cor é outra cor. Não tem jeito. É a mesma coisa que estão tentando fazer na política.
Eu fico muito preocupado com isso, porque é como a gente vem falando há alguns dias já, né, Rodrigão? Então, esse cabo de guerra está sendo tensionado, ele já passou do limite. Eu não sei como ele não quebrou ainda, porque a intenção me parece ser justamente essa, é criar crise institucional para falar, tá vendo? Olha como, não falei que o cara era autoritário? Ele invocou o artigo 142, ó, o exército está na rua, o cara é autoritário. Né? O inquérito ilegal do STF das fake news, alguém apresentou até agora uma fake news? Não apresentaram, não apresentaram. Né? Então, esse cara soltou isso, fez isso. Você não vê nenhum órgão representativo do jornalismo criticar o que foi feito a semana passada, a mando do Alexandre de Moraes, o famoso Nosferatu, sabe, aqueles 29 mandatos de busca e apreensão. Nunca. Imagina se fazem isso contra os jornalistas da esquerda. O mundo teria acabado. Mas teve gente, jornalistas, inclusive, jornalistas importantes no país, apoiando o que foi feito. Porque esses caras são disseminadores de fake news. Não, não, não. Esses caras eles têm uma narrativa que é diferente da de vocês. E a de vocês está perdendo, né? Porque agora tudo é, como eu sempre digo, é uma guerra de narrativas. E as narrativas, aquelas que se aproximam mais da verdade, têm a tendência de terem mais crédito do que as outras. Isso fica cada vez mais complicado, né, Rodrigo? Eu temo muito pelo que vai acontecer. Temo muito. Ô Wilson, mas hoje não é aquela que são mais próximas da verdade, né? Aquelas que têm mais grana em cima, né? A grana tem feito bastante diferença, assim, no impulsionamento dessas informações, né? Hoje tu paga tanto para disparar para mailings de e-mail marketing, quanto para mailings de WhatsApp, quanto para te colocar nas redes sociais ou no Google, por exemplo, uma informação, né? Mas isso vale para todos, não vale, Rodrigo? Supondo-se que seja isso, vale. né? Eu não vejo uma multiplicação. Eu não vejo uma multiplicação da oposição nesse sentido. Acho que estão sem grana para fazer isso, por exemplo, viu? Exato, porque acabou a grana, né, Rodrigo? Porque eu estava escutando hoje uma explicação do Gustavo Vitorino, hoje pela manhã, e ele fala um negócio interessante, que estão dizendo que algumas estatais colocaram tantos mil anúncios no blog no site Terça Livre, do Alan Santos. Foi notícia do Fantástico ontem à noite, uma notícia do Fantástico. Mas acontece, Rodrigo, você sabe como isso funciona. Você tem uma agência intermediária que vai disparar, que vai colocar esses anúncios em órgãos de acordo com os acessos que esses caras têm. E o Terça Livre, por exemplo, ele tem milhões de acessos por mês. Muitas pessoas. Eu tenho esse cara no meu Twitter. Eu tenho ele, tenho o Jornal da Cidade, o Crítica Nacional, tenho vários no meu Twitter. E todos eles trabalham com esse tal de impulsionamento, que eu não sei direito o que é, que tem a monetarização, que te paga no Google e outras coisas. Né? Então, isso. Mas isso daí está aberto a todos, né, Rodrigo? Agora, você pega um jornal Estado de São Paulo, uma Folha de São Paulo, o Globo, que estão o tempo todo fazendo... eles, sim, me parece, são grandes criadores de notícias falsas, que eu não gosto dessa expressão fake news, porque como eu perguntei outro dia no Facebook, antes de inventarem a expressão fake news, que acho que uma das primeiras pessoas que fala isso é o Trump, se não me falha a memória, também não importa, mas antes de inventarem essa expressão, antes disso, não existia mentira, boato, fofoca. Acho que existia, né? Desde que o mundo é mundo, existe boato, mentira e fofoca. Agora, o que está... Sim, outros presidentes já foram eleitos com fake news, né? Ou com manipulação das informações, né? Exato, Rodrigo, é aquilo que é uma daquelas coisas que eu sempre insisto, né? É uma guerra de narrativas. E os caras que eram donos dos grandes meios de comunicação não perceberam
assim como candidatos a presidente, talvez o Bolsonaro tenha sido o único a realmente perceber com profundidade a força da internet e trabalhou muito em cima disso. Os outros não. Nenhum outro trabalhou tanto na internet como ele trabalhou. E olha o que ele gastou de dinheiro e olha o que os outros gastaram. Então, e talvez os grandes meios de comunicação não deram a devida importância à internet, às redes sociais, como deveriam ter dado. Então, agora, eles perderam o controle, porque o que existe é isso. Sempre vai haver uma narrativa da direita, sempre vai haver uma narrativa da esquerda, óbvio. E até vai haver uma narrativa dos isentões também. Mas o que esses caras perderam foi o controle da narrativa. Esse é o problema, que eles não estão engolindo. Perderam o controle e perderam a verba. Então, talvez seja ótimo se derrubarem mesmo de uma vez o Bolsonaro. Aí botam um corrupto no lugar, bota políticos em todas as estatais, no primeiro, segundo e terceiro escalão, faz aquela divisão, dá os ministérios com porteira fechada para os caras, cada um faz o que quer, vão lá na Petrobras, domina, faz Não que o presidente Bolsonaro não esteja fazendo isso, né, Wilson? Ele tá negociando o terceiro escalão, Rodrigo. Terceiro escalão. Esses caras do terceiro escalão não vão fazer rolo nenhum. Se fizer, vão ter problema. Pode ter certeza disso. Mas veja bem, Tá bem, não é uma questão de ser o Bolsonaro, né? É uma questão de... também, voltando àquilo que eu sempre digo, ele representa só uma ruptura no sistema. Ele é só o primeiro, que eu espero que seja de vários que venham aí, para trazer o Brasil para o caminho certo. Para trazer o Brasil para o caminho onde todos os brasileiros possam ter uma vida decente. Não só meia dúzia de brasileiros tenham uma vida super decente e o resto do país bancando essa conta. Eu acho que todos têm que ter oportunidades iguais, né? De acordo com suas capacidades. Vai sobreviver. Desculpa me alongar, hein? Não. Segundo bloco vai ser do Wilson, Dodô. Dá uns minutos para ti aí. Eu gosto que o Wilson se alongue porque eu gosto de ouvir ele. É bom sempre escutar opiniões vindas do Wilson. Sempre são opiniões pautadas em coisas sérias, né? Pelo menos é o que eu tenho essa percepção dele. Bom, sobre os protestos que ocorrem nos Estados Unidos, sobre os protestos que ocorrem no Brasil, eu não vejo muita referência em relação aos dois protestos. Acho que são coisas um pouco diferentes, né? Mas eu acho que, em relação ao que acontece nos Estados Unidos, é uma coisa histórica que acontece lá no país americano, né? É uma coisa que acontece há muitos anos, muitos registros já foram feitos em relação ao próprio racismo, né, no país. E eu tenho uma frase-chave para isso. Que a humanidade, uma frase não, um parágrafo, que a humanidade possa sempre refletir e ser humano, palavras de tantos significados e forças, são paradigmas fundamentais para a evolução de nossa sociedade mundial. Eu acho que isso é uma coisa muito básica, sabe? Eu acho que quando a gente tem respeito, não precisa desses protestos todos que estão acontecendo. Eu acho que quebrar a loja, que não tem nada a ver... Gente, eles estavam quebrando nos Estados Unidos um supermercado que é da Amazon porque ele tem coisa que é de fora dos Estados Unidos, né? Estavam quebrando o mercado lá em Nova York por causa disso. Não tem por que fazer isso também da mesma forma. Não precisa se quebrar, não precisa se mostrar violência. Vocês não lembram de São Paulo em 2013? São Paulo, Rio de Janeiro em 2013, o que foi aquela maravilha? Para que adiantou aquilo? Para nada, não mudou em nada, sinceramente. Foi um protesto que, sinceramente, não adiantou para nada naquela época. E eu acho que as duas coisas que nós, pessoas, temos que pautar é o respeito e o ser humano. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa igual a mim, que pensa exatamente igual a mim. Eu tenho que ter respeito pela opinião contrária à minha. E eu acho que isso é muito importante. Mas, nesse ponto, nós não estamos falando em opiniões contrárias. Nós estamos falando em como é que a gente pode falar? Em características de um ser humano. E essas características merecem muito mais respeito do que uma opinião.
Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Mas me preocupam as manifestações nos Estados Unidos, porque eu vejo muito São Paulo 2013. Vi vídeos de manifestações pacíficas, ideias legais, ideias que realmente protestem o sentimento dos americanos em relação a isso, mas vi manifestações que são fora de ordem também da mesma forma. E essas manifestações fora de ordem eu não concordo. E sobre o que acontece em São Paulo, o que aconteceu em São Paulo ontem, né? O que aconteceu em outras cidades do país, eu acho que extremos, primeira coisa que eu digo, extremos existem em todos os lados. Isso a gente sabe, né? O Wilson disse ali, a CNN americana mostrou que apenas 2 barreiras das milhares de pessoas que estavam no protesto avançaram contra a polícia. E extremos sempre existem, né? Como pessoas de bem que vão protestar, pessoas do bem que estão indo para o bem da humanidade também existem, né? Isso é muito bom a gente ressaltar. Segunda coisa, o Wilson é paulista, ele sabe melhor falar isso do que eu. Gaviões da Fiel pedindo democracia, aquela torcida organizada que pega quando acaba um jogo do Corinthians e quebra tudo, que quebra o que vê, que passou pela... mata e quebra, né? Além de quebrar, mata. Quantos casos de morte, registro de óbitos nós tivemos depois de brigas, de jogos de futebol? Política não pode se misturar com futebol. Quem teve essa ideia de mandar Gaviões da Fiel pedir democracia, ideia interescícula, porque não se o futebol, são coisas bem diferentes. Claro que se envolvem porque brigas na política e interesses bem diferentes. São 2 ideias bem diferentes. Então eu acho que é isso. Eu acho que essa manifestação na Paulista ontem, da Gaviões da Fiel pedindo democracia, não tem nenhum sentido. E no sábado à noite, a manifestação na frente do STF, sinceramente, achei assim muito, muito estranha. Achei uma coisa medieval, assim. Quando eu vi o vídeo, eu achei medieval, assim. Eu olhei o vídeo, achei uma coisa da Idade da Pedra, né? Do Paleolítico. Achei muito estranha aquela manifestação, aquelas tochas de fogo segurando. O que é aquilo, gente? Parece que eles vão pegar e vão sair com a tocha de fogo na mão. Nós vamos te matar. Sabe aquelas manifestações de antigamente que tinham? Que os caras iam com a tocha de fogo e falavam, nós vamos te pegar, nós vamos te pegar. Parece isso, né? É muito estranho. E em relação ao motivo dessa manifestação de sábado, e que aconteceu na Paulista, onde deu aquele pequeno confronto que a gente viu, eu sou da mesma opinião que o presidente Bolsonaro, que os poderes possam trabalhar com independência, mas que todos os poderes respeitem um ao outro entre si. Eu acho que é isso. Se o presidente não faz isso na prática, não é do meu envolvimento, mas ele disse isso. Eu sou, nesse momento, da mesma opinião que ele. Que os poderes possam se respeitar e que eles possam ser independentes. Então, são essas as minhas visões em relação a essas manifestações que ocorrem no mundo. Do Novo Hamburgo também teve manifestação, né? É o que eu ia falar lá agora. Cobrindo, né? É o que eu ia falar agora. Tivemos manifestação em Novo Hamburgo. Essa, sim, essa é uma manifestação que eu respeito, porque é uma manifestação democrática, é uma manifestação que não foi extrema, ela não fechou rua, ela não precisou fechar a rua para mostrar sua opinião, ela não precisou agredir pessoas para mostrar sua opinião. Achei sensacional isso. Parabéns aos organizadores dessa manifestação. E eu acho que é muito bom a gente ressaltar isso, porque aqui em Novo Hamburgo se mostrou um exemplo de como fazer uma manifestação democrática. Nem do lado Bolsonaro, nem do lado dos antifascistas, como estamos falando aqui. Para mim, em São Paulo, o que se apresentou foi uma coisa bem fora, assim. Nada que me surpreenda, mas uma manifestação que, para mim, é um pouco estranha, né? Em Brasília também da mesma forma. E Novo Hamburgo mostrou um exemplo de uma manifestação democrática. Para mim, os 2 lados têm que agir assim. Se a gente quer mostrar a nossa opinião, que a gente não deixe a nossa opinião sair por fora da ordem. Eu acho que é isso. Para os 2 lados. Respeitando os outros, né, Dudu? Wilson Pacheco. Respeitando os outros. Respeito, falei disso, Chegando ao final do nosso programa, Wilson. Como? Chegando ao final do nosso programa. Quero te pedir as considerações finais para o ponto final. Meu ponto final, só vou dizer 2 coisas. A primeira, pegando o gancho que o Dudu falou, ter a Gaviões da Fiel
liderando um movimento a favor da democracia, é a mesma coisa que pegar o casal Nardoni e comandar um seminário sobre educação infantil. E agora, o meu segundo ponto, hoje é 1º de junho. Hoje eu estou completando 3 anos que eu estou de volta aqui em Novo Hamburgo e estou muito feliz por estar de volta em Novo Hamburgo. Bem-vindo de volta, então, 3 anos de hamburguense. Como eu disse, estou esperando chegar minha carteirinha de gaúcho, né? Que não veio ainda. Meu passaporte. E eu estou muito feliz de estar participando do programa e espero poder continuar participando durante muito tempo. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Amém. Dudu News, hoje não teve cassação, então, Dudu? Não. Teu ponto final, Dudu. Olha, vamos fazer uma coisa, né? Eu não posso meter esse papo, porque como nós estamos gravando no início da tarde, o negócio é até às 6 da noite, né? Vai saber se a justiça deu uma coisa tão rápida para esse homem, para esse vereador aí, para o excelentíssimo vereador Vilmar, ela pode dar um contra ele também da mesma forma, né? Como a gente viu, porque a gente for pensar, esse mandado de segurança aí deve ter sido impetrado isso aí ontem, ou hoje até de manhã ainda, e foi posto hoje de manhã, né? Hoje de manhã a público, com certeza. Então, quer dizer, vai saber se ninguém entrou com um mandado contra ele agora, no início da tarde, depois disso tudo que aconteceu, né? Não duvido. Vai que tem um desembargador aí dando sopa, né, Dudu? Um desembargador louco aí. Ô, Wilson. Dudu, teu ponto final, Dudu. Capaz das 9 da noite ele estar caçado ainda, mas tudo bem. Mas tudo bem, qualquer coisa vocês liguem lá. Só para encerrar aqui, eu recebi uma foto agora da minha amiga Magali Véspera, aqui de Novo Hamburgo, e ela diz o seguinte: já que nós estamos entrando em junho, vamos lá. Tchau, Maio. Leve contigo as coisas ruins, e que junto traga muito amor, alegria, felicidade e bênçãos de Deus para todos. Seja bem-vindo, junho. É assim que eu desejo a todos os nossos telespectadores, ouvintes, amigos da Vale TV, que estão sempre conosco. E se você quiser saber, fazendo uma propaganda gratuita aqui, se você quiser saber se o vereador Vilmar foi cassado ou não, Dudu News. Pronto, foi. Bem. Agradecendo ao Wilson Pacheco, Dudu News, essa bancada dessa segunda-feira, mas agradecendo sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas, ainda não ao vivo, mas direto com um programa inédito para você. Até lá!